Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo bom? Bom dia. Amados, hoje eu venho novamente também falar um tema que realmente é fundamental nesses dias, né? Por isso, venho falar de uma outra forma, mas vou falar desse mesmo tema. Mas olhar de uma outro ângulo, tá? Vou falar sobre relacionamento. Sim, porque assim, a nossa vida é feita de relacionamento. O ser humano, sendo um ser sociável, né? Como eu falei, primeiramente com Deus, depois com nossa família, depois com o próximo, né? Mas sim, relacionamentos. E o relacionamento é dual. Ou seja, eu com Deus, eu com minha família, né? E tornando-se família também um grupo, ou seja, eu com minha esposa, eu com meu filho, minha filha, enfim, eu com meu amigo, eu com um grupo, né? Enfim, eu com o grupo da igreja, eu com um membro da igreja, né, um amigo, né, ou seja, um irmão, né, são sempre duais. Sabe, um símbolo que significa muito em relação ao um relacionamento seria, eu acho que muito forte, ou talvez o mais simbólico, seria isso, uma aliança, né? De fato, quando se tem um relacionamento entre duas pessoas, ou seja, eu, Deus, eu, minha esposa, eu, minha filha, sempre tem sim um elo, né? Uma aliança, uma significância, uma razão por aquilo. E claro, parte da premissa de um acordo, sim, às vezes nem muito formalizado, mas sim, digamos, como digam os antigos, no fio do bigode, ou seja, um propósito a ser cumprido, né? Sabe, não sei se você nota que ele é redondo, né? Não sei se você percebeu, mas sabe que se você olhar para a natureza, muito das formas são redondas, porque quase em toda árvore, né, tem em sua construção um tronco redondo, os galhos redondos. A pedra, uma vez que vai sendo lixiviada pelo rio, ou seja, vai sendo desgastada, ela é característica redonda, né? O planeta Terra é redondo, né? E muitas outras formas. A nossa própria fisiologia do ser humano, veja aqui, a gente tem todo o formato redondo, né, com arredondamentos, né? Seja, né, você pode ver que o braço, enfim, a sua feição também parece de um tronco, de um galho que também é redondo, né? Enfim, por que será? Sabe? Eu até hoje a minha melhor resposta é porque Deus quis. Porque Deus quis. Sabe, tratando-se também de relacionamento, quem criou isso foi Deus, né? Uma vez que se a gente tem dúvida a respeito de algo, vamos supor que a gente comprou um item eletrônico moderno, se a gente tem dúvida com relação àquilo, é claro que a gente deve saber a respeito daquilo. Acho que a referência mais fiel seria do fabricante, né? Não posso dar crédito para uma pessoa. Eu acho que é assim porque um dia fiz assim, deu certo. Né? Talvez quando a gente olha o manual, a gente fica seguro que realmente é aquilo, porque o fabricante, aquele que fez aquilo, falou, não, é assim, né? Então, tratando-se disso, claro, a gente deve consultar o nosso Criador, né? Ele que criou isso aqui, ele que criou os relacionamentos, né? Conforme a vontade dele. E sim, não há outro lugar, não, mais apropriado do que na Sagrada Escritura, né? Sabe, um, uma parte da Escritura que nos servirá para meditar a respeito será um Salmo 132. Antes eu vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, que fizeste todas as coisas por ti, para ti, enfim, para te honrar, te glorificar, Senhor. Senhor, suplicamos a Ti, em nome de Jesus, venha falar conosco agora, ó Pai.
Venha falar aquilo que tu quer que nós saibamos, Senhor, que sejas tu falando aqui, não eu, que tu cresças e eu diminua. Que seja tudo conforme a tua vontade. Suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, derrama a graça do teu Santo Espírito. Derrama a graça do teu Santo Espírito e fala conosco, Senhor, aquilo que tu quer que nós saibamos, ó Deus. Glórias a ti, Senhor. Amém. Amados, eu vou ler aqui o Salmo 132, vai servir como inspiração para nós aqui inicial, né? É um salmo vinculado à pessoa de Davi, né? Sabemos que Deus se agradou muito de Davi, fez muitas alianças com Davi, ele tinha um bom relacionamento com Davi. Talvez antes ou seja, da nova aliança, né, feita por Cristo, talvez essa seria a mais fundamental, ou seja, a mais importante, né, da Sagrada Escritura, né? Enfim, imagino eu, né? Não sei como arbitrar qual que seria maior ou importante, mas essa sim foi impactante, né? Vamos discorrer a respeito disso. Salmo 132. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, nem darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Éfrata, e ao encontrarmos no campo de Jaar, entramos na sua morada, adoramos diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Gente, vou retomar aqui o versículo 8, olha. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Sabe, um nome que chama muita atenção aqui, depois eu vou discorrer a respeito, é a arca, né? Arca da aliança, né? Só de notar aqui essa palavra nesse salmo é de suma importância. Depois eu vou falar a respeito. Ou seja, dando sequência no versículo 9. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes, se os filhos de vocês guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará sua coroa. Sabe, gente, nesse salmo, acho que quase metade dele é Deus falando como será abençoado, né? Davi e sua descendência, enfim, por alguma razão, né? A gente vai ver aqui, né? Esse salmo aqui, ele faz significância com o livro lá de Samuel, né? Ou seja, está lá em 2 Samuel, né? Eu vou ler aqui alguns trechos do versículo 6, do capítulo 6 e do capítulo 7 também, para a gente poder entender, né, a respeito daquele salmo que o salmista fala: lembra, Senhor, a aliança que o Senhor fez com Davi? Lembra que
Davi foi fiel a ti. E lembra que o Senhor falou tudo aquilo, aquelas promessas de bênçãos, né? Para o povo descendente de Davi. Enfim, esse é o contexto, tá? Daquele Salmo 132. Por quê? Está ligado à relação entre Deus e Davi, né? Entre o Senhor e Davi, o rei Davi, né? Aqui, ó. Deixa eu ver. Naquele contexto lá, fala da arca, né? E a arca é um ponto muito simbólico, que faz ligação entre aquele salmo lá, né? E é o trecho que a gente vai ler aqui agora. Então, tá lá em 2 Samuel, capítulo 6, está intitulado A Arca Elevada para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da arca de Abinadab, que ficava numa coluna. Uza e Aiô, filhos de Aminadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos, de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uza estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Olha, que eu vou ler agora. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Sabe, gente, quero chamar a atenção por essa cena inusitada aqui. Então estavam lá, levando a arca numa carroça. Enfim, os bois, era estrada com pedras, os bois tropeçaram. Houve uma oscilação grande, desequilíbrio, a arca ia cair. E daí Uzá estendeu a mão para segurá-la, para que ela não caísse. E diante dessa cena, né? Olha, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Não parece estranho isso? Sendo que ele foi segurar a arca para que ela não caísse. Tá, mas se a gente entender como foi, assim dito, o princípio dessa arca, as regras que o Senhor tinha descrito para que fosse cumpridas em relação a essa arca da aliança. Essa arca da aliança, ela foi feita no tempo de Moisés, né? Quando o povo foi liberto da escravidão, né? E daí quando Moisés subiu no monte para orar 40 dias e 40 noites, e lá recebeu os 10 mandamentos, né? Na tábua. Escreveu os 10 mandamentos numa tábua. E Deus falou assim para ele: Olha, Moisés, faça uma arca. Deu todas as características para que Moisés fizesse daquele jeito, né? E nessa arca, você vai colocar dentro dela a tábua com os 10 mandamentos que eu vou te dar,
né? E será algo muito precioso. Será muito sagrado, muito importante. Enfim, né? E assim foi feito, né? Fizeram a Arca da Aliança. Deus falou os 10 mandamentos para Moisés e sim, foi feito por muito tempo essa tradição, né? De colocar sempre, estar conduzindo aquele povo, né? Ou seja, da descendência, né? De Moisés, daquele instante, né? Essa arca foi conduzida, né? Por toda a descendência, né? Que daí se originou, né? Judá, né? Israel, né? Enfim, e toda a sua descendência, né? Foi um princípio muito importante o respeito por essa arca, né? Que Deus tinha sim algo como muito precioso, porque eram os 10 mandamentos de Deus. Deus falou: olha, Moisés, estou te dando os 10 mandamentos, isso é muito importante. Quero que isso seja sagrado, precioso. E fez uma arca com umas características assim, fidedignas, ou seja, foram fiéis àquelas características com que Deus falou: olha, faça assim, 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 com materiais nobres, com ouro, com madeiras importantes, boas, né? Ou seja, nobres também, né? E assim foi feito, né? E durante muito tempo foi muito sagrada. E Deus deu uma observância: olha, não se deve tocar na madeira. Porque ela assim, ela tinha uma arca e tinha para carregá-la, tinha duas hastes assim, né, que dava sustentação. Então ia duas pessoas levando colocando ela no ombro, né? Não poderia tocar na madeira. E Deus não falou que poderia ser levado em carroça. Deveria ter colocado em ombro, sabe? Assim, olha, talvez para se tornar mais rápida a viagem e mais cômodo levar em carroça, né? Ou seja, não foram respeitosos ao ponto que deveria ser, né? E uma vez que ela desequilibrou na carroça, o Uzá foi e segurou com a mão. Aí, olha, falei que não era para tocar na madeira. Deus feriu, né? Uzá. Para você ver, sabe, o respeito com que Deus tem com a fidelidade. A fidelidade, sabe? Deus leva muito a sério isso, sabe? Mas muito mesmo, assim como ele é fiel. E Deus é fiel, sabe? E ele leva muito sério essa questão. Olha, eu não falo. Quando a gente fala de fidelidade, a gente já pensa o relacionamento com Deus, claro, e com o cônjuge, né? Mas não falo só apenas nessa nuance, sabe? Falo com todos os outros relacionamentos, a fidelidade é muito importante. Porque se você não for fiel com outros relacionamentos também, você não está sendo fiel com Deus, entendeu? E para Deus a infidelidade, em qualquer contexto, seja no seu trabalho, é prostituição. Para Deus entende? Tá, vou continuar aqui. Então, daí Davi falou: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Porque ele ficou com medo que o Senhor fez ali. Enfim, né? Mas uma vez que a arca se desequilibrou ali na carroça e Uzá segurou, pronto, Deus já, né, tirou a vida de Uzá porque ele foi infiel àquele mandamento, né? Então vai lá. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si porque ele tinha ficado com medo, né? Na casa, ó, para junto de si na cidade de Davi. Mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi.
Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, olha só isso aqui, ó. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Ou seja, quando eles davam 6 passos, Davi vai lá e matava um boi e um animal gordo. Ó, que mais? Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo o Israel, levou a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. Você vê a importância que ele dava aqui, olha, nesses versículos, olha, 6 passos ele já matava um boi e um animal gordo. Animal gordo. E ele ia dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Enfim, lá ele falava com tamborins, enfim, todos os instrumentos que eram pertinentes, que era agradável ao Senhor, eles usavam com toda a força. Eles queriam adorar o Senhor com toda a força, ao som de trombetas. Agora, eu vou lá, aqui a gente parou no versículo 15, agora eu vou pular para o versículo 20 do capítulo 6. Olha, quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem-vergonha qualquer. Viu essa moça aqui chamando a atenção de Davi? Mas que sem vergonha, você se despiu né, diante de todo mundo lá, tal. Olha o que Davi respondeu. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas, de quem você falou, serei honrado por elas. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Enfim, aqui está mais uma observância. E esse trecho aqui foi após ter chegado a arca já lá já no tabernáculo de Davi, né? E daí, nesse tabernáculo, Davi foi abençoar todo aquele local, né? As pessoas, enfim, que estavam com ele já se retiraram e as pessoas da casa lá, né? Estavam presentes ainda e Davi, sim, ele achou por bem, sim, se humilhar, se despindo-se, né? E olha o que ele falou, né? Eu me farei ainda mais desprezível, me humilharei aos meus próprios olhos, entendeu? Mais um significado, sim, que ele dava tanta importância com esse relacionamento de Deus através dessa arca da aliança, né? Agora no capítulo 7, vou ler a respeito que também o que Deus faz perante essa importância que se dá com o relacionamento com Ele. Aqui vai falar sobre a aliança do Senhor com Davi, né? Olha, e aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado o descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo... Nesse contexto aqui, gente, assim, quando fala lá que o Senhor... Porque era um povo assim, digamos, que andava muito, guerreava, sabe, enfrentava. Então não tinha assim uma construção fixa. Mas aqui quando fala, olha, o Senhor já tinha lhe dado o descanso de todos os seus inimigos ao redor.
Então, sim, fez uma construção, um palácio feito de cedro, né? E daí Davi fala, olha, eu tô morando aqui num palácio, mas o Senhor tá ainda lá numa tenda, né? Enfim, você viu que em casa que é casa, né? Lembrou-se muito isso, né? O Senhor numa tenda e Davi num palácio, numa casa. Olha só que o Senhor veio a Natã dizendo, né? Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. Você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Tenda e tabernáculo são basicamente construções feitas de materiais fracos, né? Ou seja, era muito precioso, porque era onde eles poderiam estar alocando, encontrando o Senhor. Mas por conta da locomoção, né? Não era um local assim muito estruturado. Basicamente uma tenda, né? Entende? Como se fosse uma palavra assim mais leiga, uma barraca, né? Entendi. Mas vamos lá. Então o Senhor falou: olha, desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, ou seja, nenhuma estrutura assim mais estruturada, ou seja, mais fixa, ou seja, mais aprimorada, né? Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Entendeu? O Senhor não cobrou, olha, construa um templo de cedro para mim. Olha só. Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como o sol os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, estabelecerei o seu reino. Olha, esses versículos aqui são de suma importância. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras, conforme toda a visão, assim Natã falou a Davi. Você viu, gente? O que é esse contexto aqui?
Deus falou, olha, poxa, nunca ninguém quis fazer uma casa para mim, um palácio para mim. E Davi falou, olha, poxa, eu tô morando aqui num palácio e a Arca da Aliança, que era, digamos, o significado mais sagrado do Senhor, a presença do Senhor naquele tempo, né? Tá morando numa barraca. Ah, não, eu vou trazer o Senhor aqui para dentro da minha casa. Quem casa, quer casa. Você viu? Quando ele trouxe a Arca da Aliança, o significado do Senhor para dentro da casa dele, você viu a aliança que o Senhor fez? Ele sim, já tinha um respeito muito grande, mas após ele ter trazido essa arca para dentro da casa dele, o Senhor fez a aliança talvez mais importante do Antigo Testamento, ou seja, a meu ver, porque ela procede, né? Digamos que a descendência de Davi se originou Jesus Cristo, né? Que como ele fala que, olha, ainda que os filhos de vocês rompam as alianças, ou seja, rompam comigo, sim, posso até açoitá-los, mas a minha misericórdia não vou tirar. Isso era muito novo, sabe? Porque uma vez que se rompia uma aliança com o Senhor, ele se desagradava e rompia também com a misericórdia, né? Mas aqui não. Olha, devido ao respeito, sabe? E querer estar com o Senhor, fazendo com que a aliança fosse para dentro do palácio de Davi, morar na casa de Davi, né? Ou seja, junto, um casamento com o Senhor, né? Claro, essa aliança feita aqui com tanto respeito, tanto apreço, tanto amor pelo Senhor, haveria sim de ser algo significativo e sim resultar em algo muito. Fez uma aliança, olha, olha, posso falar, olha, o Rei dos Reis vai vir da sua descendência, Jesus Cristo vai vir da sua descendência, entendeu? Mas é claro, como não tinha nome de Jesus naquela época, né? Isso aqui foi meio que uma profecia, né? Que haveria de vir um rei da descendência de Davi. Gente, nesse capítulo aqui evidencia-se muito, né? Que Deus se agrada quando se de fato ele vem morar em nosso coração. Se de fato a gente tem sim. Porque, sabe, uma vez, por exemplo, vamos supor um relacionamento conjugal. Começa lá no namoro, né? Namoro é algo incerto ainda. Não se sabe se vai casar, né? Mas já tem um certo respeito, um apreço, né? E assim, digamos que, vamos só fazer uma paráfrase assim, uma comparação um pouco longínqua. Digamos que antes de Davi trazer a Arca da Aliança para dentro da casa dele, do palácio, antes talvez, enfim, seria um relacionamento de namoro, né? Claro, Deus se agradava muito disso e era bom para Deus. Mas Deus ficou impactado. Nossa, ele quer trazer dentro da casa, do palácio dele. Ah, não, isso é casamento, isso aí é outro significado. Isso é muito mais nobre. Originou o quê? A descendência de Davi veio Jesus Cristo, enfim, né? Sabe, gente, isso aqui é Antigo Testamento. Lá era muito em cima das leis, né? Mas após Jesus, isso continua. Essa importância que Deus dá a respeito de aliança continua porque o Deus é o mesmo, né? Sabe? Digamos que essa aliança com Davi e com Deus aqui acontece aqui naturalmente. Ou seja, é para acontecer naturalmente com qualquer pessoa com Deus, sabe? Qualquer pessoa aqui na Terra pode ser o Davi relacionando com Deus, claro. Basta querer, buscar, amar a Deus acima de todas as coisas, sabe? E sim, Deus é fiel. Ele que criou o relacionamento, ele é fiel àquilo que ele faz, né? Àquilo que ele fala, né? Sabemos que essa Arca da Aliança muito significativa no passado, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e se encontrar com Deus,
né? Deus se encontrava ali naquela estrutura sagrada da Arca da Aliança, né? Entre os querubins ali, Deus se, se revelava ali, né? O sumo sacerdote, uma pessoa só daquela tribo lá, ou seja, uma vez, enfim, em tempos esporádicos, né? Poderia se encontrar com o Senhor, né? E agora? Qualquer pessoa. A graça de Jesus foi exatamente isso, sabe? O tabernáculo tinha um véu que dividia o ambiente do Santo dos Santos, onde entrava só o sumo sacerdote, e um ambiente em que outras pessoas também puras poderiam entrar, sabe? Mas no Santo dos Santos, onde se encontraria o Senhor, era só o sumo sacerdote. E o que dividia esses ambientes era um véu, um tecido, assim, uma cortina, né? Quando Jesus se fala que ele rasgou o véu, agora qualquer um pode encontrar esse mesmo Deus aqui, ó, que falou com Davi, pode encontrar face a face, sabe? Basta querer. O que Jesus fez por nós foi nos tornar livres dessa opressão da lei, sabe? Antes, a lei falava, olha, só o sumo sacerdote pode. Agora Jesus nos tornou livres de acesso para encontrar Deus, basta querer. Claro, e buscar, né? Tá, e onde que é essa Arca da Aliança? Aqui, ó. Deus está aqui. E com relação àqueles 10 mandamentos, sim, continuam muitos fidedignos, mas Cristo aperfeiçoou isso. Olha, não vim para abolir esses mandamentos, vim para aperfeiçoar, para cumpri-los. Cumpri-los aqui, ó. Não simplesmente externamente. Mas Cristo falou, olha, ame seu próximo como a si mesmo. E se quer ser melhor ainda, ame como eu os amei. É isso, gente, né? Quer sim ter um relacionamento, uma aliança com Deus. E ele sim é fiel às suas promessas, como foi com Davi, sim, com toda forma de bênção. Aliança com Deus. Fidelidade com Deus. Aqui, olha, no coração. Ame ao próximo como a si mesmo, como Cristo falou. Sim, e a aliança permanecerá. Se o amor permanecer aqui, olha. Gente, vou fazer uma didática aqui, olha. Eu vou usar alguns elos aqui, né? Pra gente simplesmente raciocinar a respeito disso. Vamos supor que isso aqui é Deus, ó. Deus. Esse aqui é um homem que encontrou Deus e fez aliança com Deus. Ou seja, uniu-se a Deus. Tornaram-se ligados. Entendeu? Claro. Para estar ligado aqui, esse aqui tem que seguir os princípios desse aqui. Entendeu? Uma vez que é infiel, rompe-se. Né? E a gente sabe que normalmente somos sim infiéis com Deus. Somos ainda carnais. E sim, muitas vezes isso aqui rompe-se mesmo. E temos que voltar ao Senhor, que vai estar nos esperando de braço aberto. Vai nos dar uma nova aliança, vai fazer uma aliança conosco. Né? Sim, o homem é fiel, Deus é fiel. Né? Mas Deus se agrada se o homem busca, quer ser fiel, como aqui, olha, o apreço que ele tinha. Davi tinha um apreço tão grande por essa Arca da Aliança e os princípios de Deus. Deus honrou Davi e sua descendência, assim como Deus pode honrar também qualquer homem aqui, entende? Basta ser fiel, querer ser fiel a essa aliança. Querer sim, ser fiel aos princípios de Deus, né? Tá, essa aqui é a vida do homem e Deus. Mas a gente sabe que na nossa vida não é só o relacionamento com Deus, né? Vamos supor, o homem se casa, né? Já tem a sua esposa, ou seja, mais um relacionamento aqui, ó, né? Então, olha, esse é o relacionamento do homem com Deus, esse é o relacionamento do homem com sua esposa, né? Claro que todos, para se manterem íntegros, né? Tem que sim, olha, seguir o propósito desse, né? Para se manter unido isso, né?
Uma vez que, vamos supor que entra em desacordo com esse propósito, rompe isso aqui, né? Entendeu? Algum elo se rompe, entendeu? Uma vez que se desacorda o propósito do elo, né? Então, pode ser que rompa esse elo aqui, ó, ou pode ser que eu rompa esse elo, enfim, né? Sempre o contexto de elo, de aliança é esse, né? Para que se a corrente mantenha unida, tem que seguir o mesmo propósito, né? Então, olha, também chega os filhos, né? Vamos, tá, filhos, enfim. Vamos colocar amigos aqui, olha. Amigos, né? Um amigo, tal. Sim, da mesma forma, para esse aqui ter aqui, olha, ter esse conjunto aqui, conjunto ligado, sim, tem que seguir esse propósito. Ou, né, se esse amigo aqui quer corromper a aliança, rompe-se, né? E assim todas, né? Ou seja, podemos colocar mais aqui, olha, né? Seja outro amigo, ou parente, família, não sei que contexto, pode ser qualquer relacionamento. O que que eu quero expressar aqui, olha, né? É uma escolha, né? A quem, né, ser fiel, né? E daí? O que que significa isso? Ser fiel a Deus, sabe, nos dias de hoje, é realmente algo muito custoso, talvez, em meio ao ambiente que vivemos. Ou seja, vou dar um exemplo. É ou não é que talvez você seja um cristão, né? Enfim, na sua faculdade, no seu trabalho lá, talvez haja pessoas que não têm o mesmo princípio de, enfim, relacionamento com Deus. E sim, diante dessa circunstância, não se dá muito zelo pelas palavras, pelas conversas, né? E uma vez que você, sim, tem pessoas que você considera lá, porém não tem o mesmo princípio de pensamento. E assim, as rodinhas de conversa são aleatórias e descuidadas. Usam-se coisas que não agradam a Deus. E daí, que fazer? Escolhas. Escolhas. Ou você tá com isso aqui, né? Ou seja, ou você rompe esse aqui, ou você rompe esse aqui. Entende? Escolhas. Nossa vida é feita de escolhas. E daí? Se você tá no meio da rodinha, estão falando coisas que não agradam a Deus e você dá uma risada assim, O que que você acha que esse aqui vai pensar? Rompe isso aqui. Sabe? Sim, Deus vai estar pronto para fazer uma nova aliança, né? Mas a consideração dele em relação a você não vai ser de muita confiança, respeito, ou seja, não, de respeito sim, mas credibilidade, né? Credibilidade, né? Imagina, né? Se dia a dia eu venho fazendo e rompendo aliança com o Senhor, né? Será que ele vai dar a dispensa, a chave? Ou seja, sabemos que sim, a fé nos é dada, ou seja, a dispensa do céu, a chave da dispensa do céu, um termo muito significativo na Bíblia, nada mais é que uma fé muito forte, ao ponto de, Senhor, abençoa essa pessoa, e sim, o Senhor vai lá e abençoa. Em nome de Jesus, Senhor, por favor, se for da tua vontade, abençoa essa pessoa. E vai lá, o Senhor abençoa. É uma fé, ou seja, como que uma chave da dispensa do céu, né? Você acha que essa fé ele dá para uma pessoa que dia a dia rompe e faz aliança, rompe e faz aliança, rompe e faz aliança, rompe e faz aliança? Não dá, não tem confiança, né? Porque, olha, Deus, ele gosta de fidelidade e respeito, sabe? Ele não gosta de prostituição, sabe? Você uma hora tá com ele, hora não, hora tá com ele, hora não, sabe? E assim, em resumo, gente, né? Nesses dias de hoje, sim, são muitos os convites para se afugentar de Deus, né? E daí, o que que você faz? Tem uma palavra muito sábia: fuja do pecado, ele fugirá de vós, né? E assim, né?
encerro essa meditação. Agora eu vou fazer uma oração. Nosso Senhor, nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és um Deus fiel. És fiel em tudo que fala, Senhor. Sim, tudo que Tu fala, Tu cumpre, Senhor. Diferentemente do homem que fala, é mentiroso e não cumpre. Mas mesmo o homem sendo infiel, Tu é fiel, Senhor. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Tu és um Deus justo, Senhor. És um Deus todo-poderoso, misericordioso, compassivo, Senhor, sempre nos esperando de braços abertos para fazer uma nova aliança conosco, Deus. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bom, bom o tempo todo. Senhor, suplicamos aqui em nome de Jesus, Senhor. Suplicamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vede, Senhor, quão o inimigo tem querido cegar, Senhor, esses Teus filhos, Senhor, querendo que se afaste de Ti, Senhor. Vede, Senhor, como o inimigo tem afugentado muitas ovelhas, Pai. Deixado longe de Ti, Senhor, com as promessas desse mundo, Senhor, promessas falsas desse mundo, Senhor. Sim, esse mundo promete que haverá, sim, vida na riqueza, vida em prazeres, vida em status, em poder, Senhor, mas Tu fala que não há vida nisso. Que a vida, sim, no que Tu diz, Senhor, que a pessoa que procurar salvar a vida, perderá. A pessoa que perder a vida por causa de Ti, encontrará. A pessoa que deixar os apegos desse mundo terreno, encontrar-te-á, Senhor. Mas o inimigo cega, Senhor. O inimigo acha que com coisas materiais as pessoas poderão ser felizes, Senhor. E Tu fala que não. Tu mesmo deu exemplo do Teu filho que nasceu numa manjedoura, num lugar onde os animais nascem sem higiene nenhuma. Ou seja, não era um ambiente propício para se ter uma criança, talvez sem luz, sem água, não sei. Enfim, toda teve o rei, que será rei para sempre, teve toda a vida uma vida simples. Triunfou em cima de um jumentinho, de um burrinho, um animal simplório, animal de carga. Nos ensinou, Senhor, a ser humildes. Senhor, eu suplico a Ti em nome de Jesus, Pai. Derrama a graça do Teu Santo Espírito, Senhor, e revela a esses corações, Senhor, a verdadeira face do Teu amor, ó Pai. Mostra a esses, Senhor, tira as traves dos olhos desses, que realmente a vida que Tu promete não está nas riquezas, Senhor, não está no status, no poder, nos prazeres, Pai. Mas está numa vida humilde, amando o próximo, se desapegando das coisas que seguram as pessoas de oferecer ao outro algo de valor. Senhor, suplico a Ti, em nome de Jesus, venha falar com muitos corações que estão aqui, estão cegos, Senhor. Sim, pois não conseguiram compreender, o inimigo não deixou que compreendesse, Senhor, a razão desta vida. Que nada mais é, a razão dessa vida é ter o mais importante, um relacionamento contigo, Senhor. Sim, é possível ter muitos relacionamentos, mas que esse relacionamento não se rompa, Deus. Né? E o que Tu fala, Senhor, amai o vosso próximo, ame esse aqui, olha, ame esse aqui, ame esse aqui, ame esse aqui, como Cristo nos amou, né? Senhor, vem elucidar, Senhor, esses pensamentos, esses conceitos de amor no coração de muitos, Senhor. Nós Te suplicamos em nome de Jesus, Senhor. Derrama a graça do Teu Santo Espírito, Senhor, e fala com cada um, Senhor, que aqui está orando conosco. Fala conforme a Tua vontade, ó Deus. Sejas Tu falando agora aqui, não eu, Senhor. Suplico a graça do Teu Santo Espírito, Deus. Amados, eu vou orar em línguas aqui agora, né? E de fato é uma oração, como está em Joel 2 e Atos 2, que damos liberdade ao Espírito Santo a falar.
né? Ele é como um vento que voa, que sopra onde quer, da forma que quer, como um vento que sopra como quer, com quem, enfim. O que eu vou falar aqui, sabendo que o Espírito Santo conhece cada um que está aí me vendo, desde o ventre da mãe, sabe, todos os dias de dificuldade, tem sim, quer ter um relacionamento com cada um aí, ó, né? E assim eu dou liberdade para o Espírito Santo falar como ele quiser. Como está escrito em Joel 2 e também Atos, como gemidos inexprimíveis, né? Inexpressíveis, enfim, né? Que a gente não consegue compreender, né? Mas sim, eu tenho fé, sim. O Espírito Santo quer falar, sim, e eu vou dar liberdade ao Espírito Santo de falar com vocês, tá? Com cada um, tá? Kananur kantu tan tan tala kalante kantu shilur mona digurin dala na kene dan tur kanta or mon handa kanda hada or shilur ida hala kala or shilahar or ke cho shilur mon kantu hala ini gini yurin shilur tengah nur shila kan pada ur ni shilur kanta la la to ye shilur ura nur kanta hante shilur kanta tan ora hamara na da kantu Shur kintu hanta shi nur mun handala arana hana kalareta. Glórias a ti, Santo Deus de Israel. Glórias a ti, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amém. Deus abençoe, amados. Com Deus. Bom dia.